O nosso papo de hoje, então, vai ser sobre autossabotagem, certo? Uhum. Vou pedir para você explicar, então, o que é autossabotagem e o que ela causa na nossa vida. Ok, autossabotagem, como o próprio nome já diz, né? Eu me autossaboto. Eu estou sabotando a minha própria vida, as minhas realizações, os meus projetos, aquilo que eu desejo, a vida que eu desejo viver, a vida que eu desejo construir. Então, estou o tempo todo sabotando o meu desenvolvimento. Isso é autossabotagem. Quando eu crio meios de alguma forma, interferir negativamente naquilo que eu desejo gerar para a minha vida. E o que ela causa? Primeiro, ela causa frustração, ela causa perda de tempo na vida, ela causa perda de energia, perda de autoestima. A autossabotagem, eu diria que é um dos grandes males da humanidade. Porque uma pessoa que tem esse comportamento de se autossabotar, ela é uma pessoa que se frustra constantemente. Eu diria para você que a consequência da autossabotagem, se a gente fosse resumir em uma palavra, é frustração. Frustração. Tá. Mas como que eu consigo identificar que eu estou me autossabotando ou que eu identifico que uma pessoa está fazendo isso? Quando que eu sei? Por exemplo, a pessoa começa vários cursos e não termina. Isso é um processo de autossabotagem. Quer dizer, o curso vai trazer, de alguma forma, um conhecimento a mais, ferramentas a mais para ela se desenvolver bem? Sim. É benéfico para a pessoa? Sim, claro. E por que ela para? Mas isso talvez ela não tenha se identificado com o curso. Às vezes ela fez um, não se identificou, fez outro, não se identificou. Tá, isso tem que estar ocorrendo A autossabotagem está nessa não identificação. Isso. Porque você olhar para a pessoa e falar assim, ela não se identificou com os últimos 15 cursos que ela fez, tem coisa errada. 15 é muito. Tá, com 5 que seja. Para pensar. Tem alguma coisa ali que tá pegando. Não conclui nenhum. Não conclui nenhum. Sabe aquela história? Um jovem, na adolescência, começa um curso e o jovem tem isso. Ele é muito, às vezes ele se motiva facilmente, né, naquela fase, hormônios a mil. Sim. E de repente aquela motivação passa, esfria, tal, o jovem tem isso. Só que naquela fase ele começa a ouvir do pai, da mãe, ô Joãozinho, tudo que você começa, você não termina. E se ele começa a ouvir isso e começa a acreditar inconscientemente, isso vai virar um padrão comportamental que a pessoa vai ter, e esse padrão comportamental vai acompanhar a pessoa para o resto da vida. Então, tudo que a pessoa começa, ela não termina. Ela começa curso, não termina, começa um negócio e não termina. A pessoa começa a ficar doente no meio do negócio. Quando o negócio começa a dar certo, depois de tanta energia, né, que a pessoa investiu no negócio, ela fica doente, ela decide mudar de ramo. Tá, então isso acontece com a gente quando uma outra pessoa desenvolve isso na gente, sem querer, sem maldade, lógico. Algo que ela ouviu e ela passa a fazer aquilo. Praticamente todo comportamento indesejado que você desenvolveu está ligado a alguma coisa que você ouviu no seu passado. Todo. Por exemplo, a pessoa que tem medo de injeção. Pode ter certeza que em algum momento ela ouviu, alguém falou para ela, olha, se não ficar bonzinho vai tomar injeção, hein? Isso trava lá no inconsciente, o inconsciente é a casa das emoções. O ser humano ele se move por emoção. Isso vai acompanhar a pessoa para o resto da vida. Então a autossabotagem, logicamente, é o mesmo processo. Está ligado a alguma coisa do passado. Então, por exemplo, o resultado, porque na vida nós temos resultados que desejamos e resultados indesejados, faz parte. Isso faz parte do processo da vida, do amadurecimento. As pessoas não entendem isso muitas vezes. Mas aí a pessoa, ela já está com a frustração de não ter atingido, não ter alcançado o resultado que ela desejava. Aí vem uma pessoa e fala, tá vendo, cara, isso não é para você. Você não termina nada que você começa. Olha,
Se você continuar falando aí, Joãozinho, com um coleguinha, você vai vir aqui na frente falar para todos os coleguinhas da sala de aula ouvirem você. Quer dizer, a pessoa já vê isso como uma ameaça. O que vai acontecer conforme ela vai crescendo? Vai tendo medo dessa ameaça. É castigo falar em público. É o maior medo da humanidade, surge disso. Aí a pessoa, olha só como é que é o processo. Daí a pessoa, ela vai galgando ali, vai crescendo dentro dos seus estudos, chega na faculdade, tem que apresentar o que no final? TCC. TCC. Aí ela tem o quê? Ela ouviu na vida dela um monte de cala a boca, fica quieto, não dá nem um pio. Aí a mãe sai de perto e vai piu. Né? A criança ouve tudo isso. E não é desse jeito que eu estou falando. É na pancada. É com aquela voz agressiva, aquele grito. Aí vai para a escolinha. Se você falar coleguinha, vai vir falar na frente para todo mundo ver. Quer dizer, então isso é punição mesmo, falar em público. Resultado, quando chega no TCC, ela está com isso tudo enraizado. E aí o organismo vê que a pessoa está super insegura, tem pavor de falar em público. Porque aí já no terceiro colegial teve que apresentar um trabalho lá, falar em público, gaguejou, os coleguinhas riram. Chega no TCC, eu passar isso agora na fase adulta, esse mico, aí sabe o que acontece? No dia de apresentar o TCC, tem uma dor de barriga, uma desinteria. Por quê? A mente inconsciente, ela não entende passado, presente e futuro. Para ela tudo está acontecendo agora e ela quer te livrar de sofrimento agora. De algo que você não queira, por exemplo. Por exemplo, a pessoa vê como dor, conscientemente ela sabe que o TCC é importante para o futuro dela. Sim. Só que a mente inconsciente não vê assim. Ela vê o seguinte: olha, você vai passar por uma dor muito grande, eu vou te livrar dessa dor. E dá-lhe dor de barriga. Ou a pessoa começa a ter uma tremedeira antes de ir lá na frente falar e nem vai, nem se apresenta. Resultado, isso é autossabotagem. Isso é um processo de autossabotagem que a pessoa está passando. Quer dizer, mas tanto é que você falou que é do inconsciente. Então, quer dizer, não sou eu quem faço. Eu nem sei. Começa a acontecer isso constantemente, né? Vamos imaginar o seguinte. Você tem um gravador na sua mente, desde quando você nasceu. Dependendo do que ao longo da sua vida vai se gravando nessa fita chamada sua mente inconsciente, o teu comportamento vai se desenvolver em cima dessa fita que está gravada. Se você tem uma fita onde, começando pelos seus pais, as pessoas da sua família à volta, e aí vai abrindo o leque, coleguinhas de escola, professora, tal, conforme você vai se socializando. Se você tiver nessa fita um conteúdo maior, de pessoas dizendo que você não pode, você não consegue, cala a boca, você é burro, você é orelha seca, você é... enfim. Sabe? Todas essas frases imitantes que se jogam para uma criança, se a tua fita tiver com isso acumulando, frases negativas, você vai ser um adulto negativo. Essa criança vai se transformar num adulto. E essa fita está aí rodando, e continua gravando. Agora, se a tua fita é uma fita de incentivo, você já começa se tornando uma criança segura. Por exemplo, Joãozinho, vem aqui na sala, vovô, titio chegou, vem contar a historinha que você aprendeu, vem cantar a musiquinha que você aprendeu na escolinha. E a criança vai lá e canta, conta a historinha, recebe aplauso. Como que ela vai crescer? Ela vai ter medo de se expressar em público? Não, gostando. Receber aplauso não é gostoso? Pois é, uma massagenzinha no ego da criança. Olha aí. Entendeu? Mas ela gosta, ela se torna um ser humano seguro. Então, vamos imaginar a mente inconsciente como uma fita. De acordo com as imagens que foram gravadas nessa fita, você vai ter um padrão de comportamento. A autossabotagem, ela é o padrão de comportamento referente à imagem que está na fita, imagens negativas que dizem que você não pode, você não consegue, você nunca vai ser feliz, você nunca vai realizar nada. E se a pessoa pega e assiste essa fita na mente inconsciente o tempo todo, ela assiste sem saber que está assistindo, tá? Sim, sim. Ela não se dá conta. Mas ela se sente incapaz de tudo. Acabou, tá lá na fita. Mas não entende. Tá na caixa preta dela, como se fosse um avião na caixa preta. E nem sabe de onde vem isso, de se sentir incapaz de tudo. Não sabe. Então o que acontece?
Para você conseguir reverter isso daí, você tem que abrir essa caixa preta. Igual você abre do avião quando cai. O cara que está na autossabotagem é um avião que caiu, cara. E qual o processo? Onde pode ver isso? Como fazer? Eu vou continuar nessa metáfora da fita, tá? Achei ótimo. Ok. Então, a pessoa procura um reprogramador mental. Sim. Porque conscientemente a pessoa sabe, por exemplo, que o TCC, se ela não apresentar, o futuro dela vai estar comprometido. Sim, claro. Mas a fita está passando lá no inconsciente. Olha, você lembra que o seu pai dizia para você calar a boca, gritando? Você lembra a punição que é ir lá na frente, ficar de frente para todo mundo? Você lembra a tremedeira, a sua mão suava, você gaguejava? Você lembra disso? Você vai passar isso agora? Olha só como é que é o jogo. E o inconsciente tem um poder muito maior que a mente consciente. Então a pessoa, para ela reverter esse processo de autossabotagem, ela tem que procurar um reprogramador mental. Pode ser numa terapia, pode ser num treinamento, num curso. E aí vamos falar da metáfora. O que o reprogramador mental vai fazer? Vai pegar, olhar a fita lá da mente inconsciente da pessoa, vai falar, o problema está aqui nessa parte, beleza, vamos cortar essa parte aqui, tá certo? E vamos colocar nessa parte uma outra iluminação para a pessoa ver, por exemplo, que isso daí não é um problema mais na vida dela. Essa parte da fita que está gravada, que está dando problema para ele, pega, corta a fita, mostra para a pessoa, olha aqui, ó, o que está na fita da tua vida lá na idade tal. E aí você coloca ela de volta, só que a pessoa já vai ver com uma outra imagem, um outro colorido, que era preto e branco passa a ser colorido. E a pessoa vê o seguinte, não há risco em falar em público. Só que tem que passar, por exemplo, no treinamento. A autossabotagem não adianta, está ligado ao autoconhecimento e inteligência emocional. Tem que desbloquear o que está bloqueado. Tem que desbloquear o que está bloqueado ali. Entendi. O que acontece? É importante a gente saber disso. Tá? Eu estudei nos últimos 3 meses um livro do Antônio Damasio, que chama-se O Cérebro Criou o Homem. Extraordinário. Antônio Damasio, para quem não sabe, é um dos maiores, se não o maior neurocientista do nosso planeta. E nesse livro ele explica o seguinte, você pega uma célula, por exemplo, um ser unicelular, lá do início, quando a vida se iniciou no nosso planeta, ele não tinha um cérebro, ele não tinha consciência, ele nem sabia que ele existia. Ele se movia, né, por estímulos. Qual estímulo? Dor e prazer. Prazer era alimentação celular. A dor, qualquer coisa que o tocasse, que o ameaçasse. As nossas células do corpo é a mesma coisa, dor e prazer. Todos os animais se movimentam por dor e prazer. Quando isso vem para o ser humano, na evolução das espécies, o que acontece? Hoje nós temos um cérebro que nós não dependemos somente, puramente da dor e prazer para nos movermos. Nós temos o raciocínio, nós desenvolvemos essa faculdade do raciocínio. Só que a dor e prazer, essa referência está na mente inconsciente e não na mente consciente. Na mente consciente está o nosso raciocínio, na mente inconsciente está a nossa relação com dor e prazer. Fuga da dor, busca do prazer. E é isso que nos move. É importante entender isso para você entender a autossabotagem. Então uma pessoa, por exemplo, quando ela está de frente para essa questão do TCC que a gente citou aqui, ela tem o prazer de apresentar bem o TCC e conseguir concluir o curso de formação, a graduação, bacharelado dela. Uhum. Por outro lado, tem a dor. A dor de você ter que falar em público depois de tudo que você viveu. Aí você coloca numa balança. Se a dor de falar em público tiver um peso nessa fita maior do que o prazer de conseguir o seu diploma, a pessoa trava. Se o prazer pelo diploma tiver um peso maior do que a dor de se falar em público, a pessoa vai e enfrenta. E a autossabotagem está o tempo todo lidando com essa balança. Entendi. Então o negócio se você tem uma lembrança de dor que atrapalha a tua vida, tem que pegar essa fita, ressignificá-la para que a pessoa inverta a dor para um prazer, uma recompensa. Se for o contrário, é a mesma coisa, do prazer para a dor. Por exemplo, fumar. Se a pessoa vê o fumo como um prazer
ela vai ter que reverter isso para dor. E quando que isso geralmente acontece? Quando o ar começa a voltar. Quando tá doendo de verdade. Efizema. O vício cessa. Porque tudo que acontece, acontece no nosso sistema de recompensa. Mas ela consegue mudar, reverter isso antes de começar a sentir a dor. Ela se ela pode. se conscientizar e quiser... Então, mas a conscientização acontece no nível inconsciente. Ó, a conscientização acontece, a verdadeira, efetiva, no nível inconsciente. E no nível inconsciente é como é você abrir a caixa preta, você tem que ter um especialista. A mente consciente, a pessoa sempre soube que o cigarro é um problema, mas ela acaba fumando porque associa o cigarro a prazer. Precisa ou de um reprogramador para mudar essa associação de prazer para dor, ou um evento que faça mudança automaticamente, um sofrimento em relação ao cigarro, para a pessoa deixar de fumar. Na verdade, vou te contar um negócio. Por exemplo, as pessoas não são viciadas em nicotina, cocaína, heroína, essas porcarias aí. O que acontece é que a pessoa é viciada em algo que ela mesma produz, serotonina. Então, quando ela coloca uma substância dessa dentro do corpo, ao entrar na corrente sanguínea e chegar até o cérebro, quando há conexão, faz o quê? No sistema de recompensa, o cérebro distribui ali esses neurotransmissores, como a serotonina, que são neurotransmissores do prazer. Inunda a pessoa de serotonina, ela tem uma sensação maravilhosa, e é isso que vicia a pessoa. Tanto é que se você for ver um viciado, e o vício é uma autossabotagem. Se você pegar uma pessoa viciada, ela às vezes larga a bebida e cai no cigarro, larga o cigarro, cai na comida, larga a comida, cai no sexo. São vícios. Né? O sexo, qual que é a substância que vem de fora para dentro? A pessoa viciada em sexo. A serotonina. Então o vício nada mais é que pura serotonina. O vício é quando a pessoa ela fica dependente da serotonina. Ela quer sentir mais. As pessoas que andam de moto que nem um doido sem precisar, esse pessoal que gosta de esportes radicais e perigosos, ela sente essa serotonina, a emoção, eles chamam de emoção, né? Sim. Adrenalina do negócio. E isso daí é o quê? É o sistema de recompensa em ação. Então a autossabotagem, ela está ligada a esse sistema de recompensa. E é praticamente, isso acontece porque a mente inconsciente, ela não tem noção de presente, passado, futuro, ela não raciocina. Ela só vê o agora. Ela quer te dar o prazer agora e quer te eliminar, quer tirar você da dor agora. Então, se você tem dor, você tem pavor de falar em público, ela vai fazer você gaguejar, vai fazer você entrar em pânico, vai fazer você começar a chorar, ter sua dor ali. Ou até mesmo passar mal para não ter que passar mal para não ter que chegar nesse ponto. É a mente inconsciente, na cabeça dela, está te defendendo. Porque é inconsciente. Conscientemente você queria se livrar disso, mas a mente consciente está lá para te defender. Opa, fica tranquilo. A hora que você tiver que apresentar alguma coisa em público, eu faço você se ter que correr pro banheiro para você não ter que apresentar. É verdade. Isso daí é o que acontece. Muito interessante essa explicação. Essa da fita eu gostei muito. É a caixa preta do ser humano, a mente inconsciente. Lá está registrado tudo. Aquilo que você não lembra conscientemente, mas está na sua caixa preta. Está no seu inconsciente. E isso pula no momento em que você se depara com uma situação que parece com aquela do passado, que ficou registrado na fita, e quando se parece, ela compara, opa, vai dar dor. Ou vai ser legal. E aí ou empurra você para realizar, ou trava você para você não realizar. É onde causa a autossabotagem em várias partes da sua vida. Várias partes da sua vida. No relacionamento. Percebe? Tem gente que são pessoas legais, pessoas que... Como que essa pessoa está solteira? Como que essa pessoa não dá certo com ninguém? E aí parece que ela engatou um relacionamento 10 com uma pessoa legal, e aí no meio do caminho... ela, por insegurança, começa a entrar em parafuso e sai da relação. Verdade, às vezes do nada. Do nada ela larga uma relação. O que é isso? Às vezes ela tem um programa lá na fita, um programa que foi criado nessa mente inconsciente, lá atrás, onde ela sentiu uma rejeição,
Ela começou a gostar tanto da pessoa, estou dando um exemplo, pode ser isso, pode ser outra coisa, só para ilustrar ótimo aqui. esse exemplo. E aí a pessoa, ela conheceu alguém, se apaixonou demais, e aí o príncipe encantado virou sapo. Resultado, vem aquela desilusão, a pessoa sofre, tem ali quase que um luto, aí ela começa a entrar em outras relações. Quando ela começa a gostar da pessoa, vai que Por medo de acontecer, ela rompe antes. ela rompe antes. E ela começa a projetar uma relação de infelicidade no passado em todas as relações que vêm pela frente. Ou seja, por conta de um trauma do passado, ela deixa de viver toda uma vida em direção ao futuro. Nossa, perfeito. Está doendo? Ótimo. O que você vai fazer? Vai continuar nesse padrão ou você vai buscar apoio? E o apoio não adianta, você precisa de um profissional. Ou é terapia, busca do autoconhecimento que gera a inteligência emocional, que é o tema do próximo vídeo, ou é a busca num treinamento, num curso. A gente tem casos aí de pessoas com depressão há anos, 10 anos, 11 anos, que um final de semana ela conseguiu se livrar. Tem casos de pessoas que foram, por exemplo, para o Power Evolução, né, e a questão ali era, porque eu às vezes quando a pessoa me procura, Luciano, olha, eu estou passando por isso aí e tal, e assado, e eu falo, ao invés de você começar a terapia, que seria vantajoso para mim, eu digo, por que você não faz o Power Evolução? É um final de semana, é um investimento menor, de repente você tem o resultado e você resolve 100% da questão ali. E se não resolve 100%, você resolve 90%, 85%, 95%. E esse restante, se sobrar alguma coisa, a gente trabalha em terapia. E foi o que aconteceu, por exemplo, recentemente, uma pessoa que uma vez esbarrou o carro, ficou com trauma, 7 anos sem dirigir, fez o Power Evolução, ficou um resquício, em 2 sessões ela voltou a dirigir. Quer dizer, ela estava na fita dela tava... sabotagem o tempo todo, porque se eu esbarro, eu saio com o carro, e se eu esbarro de novo? Que se eu esbarro? Ela... E se? Sim. E no e se, de uma coisa que já não existe mais. O passado é só uma memória. O passado é só um pensamento. O passado é uma lembrança, não é uma realidade. E ela fica presa numa lembrança, Ficou se sabotando o tempo todo. presa numa memória e deixa de viver uma vida de realidade, uma vida plena. Nossa, perfeita explicação. Ok? Sabe qual que é o próximo tema, né? Autoconhecimento E inteligência emocional. Inteligência emocional. Perfeito. Então, Ótimo. o próximo vídeo, a gente vai bater um papo sobre isso e vai ser, de uma certa forma, um vídeo que vai complementar toda essa explicação. Legal. Certinho? Combinado? Combinado. Até o próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.